final aqui do Kaolin, né? A gente até tem um produto, eu vou mostrar alguns dados, né? Mas antes eu queria colocar algumas coisas, né, que vai muito de encontro com o que o Camilo fala, né? Eu até coloquei ali, ó, interação planta, né, e a bactéria. Isso é muito importante. Por que que é importante? Porque a doença por si só, a gente acha que a bactéria faz isso, a bactéria faz aquilo, né? Na verdade, quem faz tudo para a planta ficar doente é ela mesma, né? E eu coloco até um slide ali, depois vocês vão ver, mas eu vou antecipar. Quem definiu esse negócio que eu vou escrever ali foi até meu filho. Meu filho é reumatologista, e eu contando a história do Green para ele, e ele falou: pai, eu não sabia que existe doença autoimune em planta, né? E ele contou lá na faculdade, onde ele faz lá em São Paulo a residência, e ele contou para os médicos, ele falou: eu também não sabia. E, na verdade, o HLB é uma doença autoimune, é um reumatismo dos citros. Podia até mudar o nome, né? Fica até mais bonito. Por quê? E ele até brincou comigo. Ele falou: nossa, pai, então é fácil controlar essa doença. Eu falei: como? Ele falou: o senhor dá corticoide para ela. Eu falei: mas corticoide é de gente. Eu sei, mas eu estou só dando uma ideia para o senhor, né, achar um corticoide de planta. Por quê? Porque aí a bactéria vai viver, porque a concentração, foi feito um estudo agora recente, a quantidade de bactéria dentro da planta, ela é muito pequena, né? A planta quer se defender tão bruscamente com ela, igual existia com o Covid, algumas pessoas morriam, outras não, né? Que infeccionava o pulmão, inflamava, a pessoa pegava e morria. Mas não por causa do vírus, é por causa do quem? Da reação do corpo frente àquele micro-organismo. E isso acontece na planta de citros, no caso do HLB. Então, vamos trocar ideia aqui. Como diz o meu amigo Gilberto Tosati, eu gosto dele porque a hora que ele aperta ele fala assim: eu só estou provocando. Tá? Então, é isso que eu quero colocar. E aqui, ó, nós temos aqui, né? Aqui não tem... como que é isso aqui? E o... E o que mostra o... É esse? Ah, tá. Então, nós temos uma doença aqui desde 2004, né? Foi o início, e hoje nós estamos com 38% do parque citrícola com HLB, as plantas. Isso aí dá mais de 70 milhões de plantas que estão aí. Tá? E aí, na época, o que foi propagado? Muda sadia, erradicar e controlar o vetor. Né? A muda sadia é óbvio, né? Eu preciso plantar, já ter certeza que eu não tenho a doença, né? A outra, no começo, é a erradicação. A erradicação é importante? Ela é. Mas mais importante que tudo, se a gente conseguisse, é esse aqui, ó. Eu falo que isso aqui é o segredo da coisa, que é o inseto. Por quê? Porque esse inseto aí, a gente faz muita pesquisa e só olha o inseto adulto. Eu não achei um trabalho até hoje no Brasil, assim, bom, que fala de efeito de produto em ovo e ninfa. A maioria é americano que fez, e quem fez foi aquele que acho que quem colocou foi o Reinaldo, que foi o Phil Stanley, né? Ele que fez alguns trabalhos. E por que é tão importante? Porque tem tudo a ver com broto. O negócio é broto, gente. Eu até brinco. Se a gente morasse num país da fantasia, e se existisse um pé de laranja que não brotasse, não existiria green. Se ele não brotasse e produzisse, não existiria green. Por quê? Porque depois que madurou, não existe transmissão de green, que é um trabalho muito bem feito por um pesquisador do Fundecitos, que eu acho que nós temos que usar mais ele para dar palestra. Eu não vejo ele dar palestra, tem que pôr ele mais. Tá? Que mostra que madurou, o psilídeo senta lá, pode fazer o diabo que for, ele não bota ovo,
e ele não transmite a doença. Então, nós temos que pensar no quê? No broto. Então, o problema está aqui, ó. E quando a gente fala em broto, vários aqui falou, se a gente não usar fisiológico, vocês põem na cabeça de vocês. Só com inseticida de contato, nós não vamos chegar a lugar nenhum, não. Vamos perder o pomar. E aqui está a questão do green, né? Essa aqui é o último levantamento, regiões aqui, ó, de 55. Como que eu vou erradicar aqui nesse lugar vermelho? Vai adiantar alguma coisa? Erradicar mais da metade de citricultura naquele lugar ali? Não vai mudar nada. Se o pomar está adulto, produzindo, tá certo? Não tem tanta coisa. E eu vou mostrar um negócio agora, só para ilustrar aqui o que eu falei no início. Isso aqui, ó, é um trabalho recente. Aqui é uma célula de uma parte saudável da planta, mostrando sem a bactéria, ela tem um nível adequado de espécie reativa de oxigênio, tem ácido salicílico e um pouquinho de cálcio. Quando a planta é atacada pela bactéria, o que ela faz? Ela, para se defender, está aqui, ó, ela tampa os poros com calose. E é aí que aparece o sintoma. E a célula que tem a bactéria? A bactéria é tão veaca, mas tão esperta, que ela, enquanto ela está aqui dentro, ela não deixa formar essa calose. Mas você tem um aumento de espécie reativa de oxigênio e tem um aumento do ácido salicílico. E aqui na célula, aqui onde ela está? Aqui não, ela não deixa subir esses níveis. E isso aí impede a calose de tampar os vasos e dar o sintoma. Tá? Então, é uma doença autoimune. Eu coloco aqui, ó, aqui tem um trabalho, isso aqui é uma brincadeira que um cara fez, né? Isso aqui é um trabalho novo, e que mostra aqui, ó, essa brincadeira do corticoide aqui, entre aspas, tem gente correndo atrás já. Isso aqui é um trabalho, essas 3 plantas foram inoculadas, está doente, com PCR, e passado 12 meses aplicado um produto, baseado mais ou menos nessa linha dos corticoides aqui, ele não é antibiótico, não é nada. O que aconteceu? Aqui é o controle, você vê que a doença evoluiu. Aqui, uma dose do produto, e aqui uma dose. Ó. Só para vocês terem uma ideia que tem louco pensando nisso também já. E aqui, só para sustentar o que o Camilo sempre falou, e muita crítica ele levou, eu vou mostrar um trabalho novo, mostrando o efeito do boro na atração do psilídeo. Quem não viu esse trabalho, ele é novo, não foi feito pelo Camilo, foi feito no exterior, tá? E aqui mostra, ó, essa planta aqui é o controle e aqui a planta deficiente. Essa aqui tem uma quantidade adequada de boro e aqui uma quantidade deficiente. O que aconteceu? Quem que atraiu mais psilídeo? A planta deficiente. Está aqui, ó, números de psilídeo, né? E olha aqui, ó, se você pegar aqui, ó, eu estou falando de muito, não é pouco não. Aqui, ó, vamos pôr aqui que está aqui em torno aqui de 12 e aqui em torno, ó, de 30, ou seja, aumentou 3 vezes mais a atração de psilídeo nas plantas deficientes. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Ele foi lá e mediu esse cidadão. A planta deficiente, ela emite um composto volátil que atrai um inseto para ela. Tá ok? E isso aí também, outra coisa junto, enfraquece a estabilidade estrutural da parede. Então, mostrando que uma planta deficiente em boro, você está atraindo mais psilídeo e facilita a penetração do estilete, que é o que o cara mediu aqui. Ó. Aqui mostra muito bem isso aqui. Ó. Isso aqui é o mesmo trabalho, controle e uma planta deficiente. E aqui, ó, esse E2 aqui, essa onda aqui, que isso aqui é um gráfico de penetração elétrica, né, que eles medem o estilete lá, onde que está. Então, está aqui, ó, E2. E2, ele está lá sugando no floema. Quanto tempo que ele ficou lá? Tá? Ele ficou lá 2.696 segundos durante o experimento. E na deficiência?
ele ficou lá muito mais tempo, 9.800 e coisa, ou seja, 3 vezes mais na planta deficiente ele ficou alimentando, ou seja, aumentando a probabilidade de transmitir a doença. Então, vocês fiquem espertos com o boro nos pomares de vocês, tá? Mostrando que a nutrição tem um efeito na doença. Tá aí, ó, para quem critica. Outra coisa, cálcio. Eu só vou dar 2 exemplos, porque o Camilo vai discorrer muito bem sobre isso aí. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que é o cálcio, ó. Teor de cálcio na folha e porcentagem, né, de cálcio na parede celular. Por que isso aqui é importante? Porque aumenta a resistência da folha, tá? E geralmente o psilídeo, o que ele faz? Ele secreta substância que facilita a penetração dele. E quando você tem cálcio, o cálcio, o que ele faz? Ele inibe isso. E isso aí dificulta. Outra coisa que eu queria agora comentar, só para colocar aqui, que é uma outra coisa que a gente devia ter, até uma sugestão, né, para se fazer mais esse tipo de trabalho e colocar na internet para os produtores, é isso aqui, gente, ó, né, que é a quantidade de psilídeo que está chegando no pomar e como que esses psilídeos estão chegando. Está chegando infectado? Né? É uma coisa que a gente devia ter toda semana, cada 15 dias, esses monitoramentos. Por quê? Esse trabalho aqui, ó, esse trabalho aqui é antigo, ele é de 2016. Esse trabalho já mostrando que 64% dos psilídeos capturados na região de Araraquara, em 2016, já estava infectado. Bebedouros, 55%. Norte de São Paulo e Triângulo, 30%. Lá em 2016. Você vai falar, mas para que isso é importante? Por causa disso aqui, ó, que eu vou falar agora. Estágio de desenvolvimento de diaforina. Então, nós temos aqui 2 casos. Isso que a gente precisa ter sempre em mente. Nós temos um pomar com broto ou sem broto. Porque muda totalmente o jeito de ver a doença. Porque eu vejo muito pessoal falar, não, pulverize 7 dias. Mas que tipo de pulverização que a gente tem que ter? É a mesma com broto e sem broto? Não. Quem faz isso está fazendo errado. Por quê? Porque aqui, ó, aqui, o que eu tenho aqui nesse ambiente aqui de broto? Eu tenho o adulto, eu tenho a ninfa e tenho um ovo. Se eu tenho esses 3, eu precisava ter um produto para ter bom controle. Eu tenho que ter um produto que pega ovo, que pega ninfa e que pega adulto. E aqui, o que eu tenho aqui? Eu só tenho adulto. Se eu tiver um pomar desse jeito, você não vai encontrar uma ninfa. Você não vai encontrar um ovo. Tá? Por quê? Porque a mãe, vamos falar, a fêmea, ela bota ovos só em brotinho. Ela não é boba. Ela vai ali, bota um ovinho, e no broto bem novinho. Por quê? Porque vai dar condição dele desenvolver, porque ele não tem um aparelho bucal tão forte. Então, ela sabe. Ele passou um ponto, ela não bota mais ovo. Então, nós temos que ficar muito em cima disso aqui, ó. E por quê também, por causa disso aqui? Porque é o seguinte, ó, existem algumas coisas que a gente vai aprendendo, né? Isso aqui é um trabalho até de 2019, né? Quando a fêmea vem e bota o ovo ali, antigamente falava que não, é muito pouco. Aqueles ovos que ela põe, se ela bota 10 ovos, daqueles 10 ninfas que vai nascer ali, tá certo? 2 já nascem contaminadas. Ela não precisa ter a planta contaminada. Esse trabalho mostra isso, ó. Tá aqui, ó. Esse trabalho mostra isso aqui, ó. Transmissão transovariana. No começo eu achava que não era nada, hoje é 18. E eu vou mostrar um trabalho de uns chineses agora que fala que é 100%. É pior ainda, não sei se confirmar, aí danou tudo mesmo. Né? E se somar essa transmissão transovariana
com a transmissão local, que eu vou mostrar, dá 70%. E aqui está o trabalho novo, 2023. O cara usou uma outra técnica, não de PCR, tá? Ele usou uma outra técnica de hibridização. E aí mostra que os ovos que bota, todos nasceram contaminados, todos. Aqui as fêmeas que não estavam numa planta, aqui as fêmeas estavam numa planta contaminada e aqui a não contaminada. Quanto mais vermelho aqui que vocês verem aqui, ó, aqui é o controle e aqui ficou numa planta contaminada. Vocês podem ver que está tudo vermelho. E aqui, ó, mostra que ovos de 18 a 24 até segundo Inster. Intensidade da fluorescência. Quanto mais bactéria tem. Então, praticamente, tudo está contaminado. Se confirmar isso aí, é pior ainda. Por quê? Eu não preciso ter mais a planta contaminada lá no pomar. Mas como é que funciona? Isso aqui, ó, é uma coisa muito interessante, e é um trabalho antigo, de 2015, mostrando o seguinte: o que é que funciona isso aqui? Isso aqui foi feito pelos americanos. O que eles fizeram? Eles pegaram uma planta, colocaram aqui, inoculou, né, colocou lá o adulto, o adulto sugou aqui a fêmea, no broto novo, tudo em broto novo, ela botou o ovo nasceu a ninfa, essa ninfa está aqui no broto novo, 15 dias após a inoculação da bactéria em um ramo sadio, isso que é importante falar, essa planta aqui é sadia, viu, gente? Isso aqui não tem nada. Quem chegou aqui só foi o inseto contaminado. 15 dias depois, essa ninfa aqui, ó, ela foi capaz, onde a mãe sugou ali, aquele lugarzinho, ela foi lá, botou o ovinho, foi lá e sugou naquele lugar. Só que a fêmea estava contaminada, ela transmitiu a bactéria. 15 dias depois, aquele broto já era capaz de passar a bactéria para a ninfa, numa planta saudável. Então, mostra mais uma coisa aqui, que mostra que a erradicação ela é importante? É, quando você tem muito pouco, mas chega um ponto que ela não tem grande relevância como no controle do inseto no broto novo. E aqui mostra isso aqui, ó. Eu vou fazer um resumo, porque existe muita dúvida, muita complicação, né, entre aquisição, multiplicação e inoculação da bactéria. Quem adquire a bactéria, está aqui, ó, são as ninfas. Elas são artistas de adquirir a bactéria. Por quê? Porque quando ela adquire na fase de ninfa o inseto, ele tem tempo de multiplicar, criar um título grande e depois transmitir. Se ele pegar, adquire, ó, está aqui, 13 a 29, quando ele adquire na fase adulta, a chance ele transmite, mas a chance em relação a esse adulto que adquiriu na fase de ninfa é muito pequena a transmissão. Tá? Por isso que a ninfa, ela inocula a bactéria? Inocula, mas muito pouco. Quem inocula na planta é o adulto. Tá? Então, adquirir. Então, se nós controlar isso aqui muito bem controlado, a gente dificulta aqui, ó. Mesmo o adulto, é aquilo que eu estou falando, o adulto que não pegou a bactéria quando ele era novinho, a chance dele transmitir é muito menor do que esse que pegou aqui na fase jovem. E aqui tem um dos trabalhos mais bonitos que eu acho que foi feito até hoje de Green na minha vida. Porque tudo que eu já leio, eu acho que isso aqui é a coisa mais linda que tem e que cria muito manejo na doença, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um trabalho que feito em casa de vegetação e foi colocando os psilídeos doentes em várias fases do broto, desde pequenininho, né, V1 até V4, V5, a folha totalmente expandida, mas com a cor um verde-limão, e aqui a folha recém-madura, V6. E aqui, ó, ele fez em várias épocas do ano, tá? E aqui
Eu vou pegar esse último aqui, porque tem tudo. Ó, V1, quanto de transmissão que teve daquelas plantas que ele largou o psilídeo? 34%. V2, 88%. V3, 75%. V4, 77%. V5 é esse aqui já, ó, folha totalmente expandida, 11% só. V6, 0%. Ou seja, madurou, o psilídeo ficou lá, estava infectado, ficou lá mamando e não transmitiu. Então, o que a gente tem que ficar esperto? É com o broto? Mas só inseticida de contato, igual se prega, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai perder seu pomar. Por quê? Porque nós temos que controlar a ninfa e o ovo. Mas isso aí só foi para provocar, para vocês pensarem. Tá? Vamos ao chapéu, que é um produto que eu acho muito interessante. Primeiro, que ele não causa toxicidade. O que é um caulim? Caulim nada mais é do que um aluminosilicato de cálcio. Tá? O que quer dizer isso aí? Ele é um filme protetor, como dá para ver nessa foto aqui, que fica branquinha. E isso aí tem vários efeitos no inseto, né? Então, por que existem vários tipos de... Qual que é a qualidade de um bom, vamos falar, de um bom produto para que tenha esse efeito assim? Primeiro, o produto tem que ter uma brancura boa, para espantar mesmo, né? Vamos falar assim, né? E uma maior aderência, para não chover, a chuva não levar embora rapidamente. Então, o chapéu, que é um produto que a nossa empresa produz, ele tem uma vantagem em relação ao do mercado. Primeiro, é essa formulação aquosa, né? Ele é líquido, tá? Tanto que quem usa ele, várias pessoas aqui já usaram, ele é muito pesado. Eu consegui ele fazer na forma líquida, né? E ele tem um pouco de zinco dentro dele. Qual que é o efeito? São vários, né? Reflexão, sombreamento, a gente usa isso aqui às vezes para fruta, né? Para não queimar, redistribuição de luz dentro da planta, ele vai refletindo, as folhas por dentro vai pegando luz também, reduz queimaduras de fruto, né? Melhora a fotossíntese, porque diminui a temperatura da folha em torno de 3 graus, né? E atua no uso eficiente da água. No caso de inseto, né? No caso de inseto, a dissuasão é física, eu vou mostrar, repelente óptico, né, que enxerga o branco, ele cai fora. Outra coisa, barreira contra a ovoposição. Então, uma folha que está assim, o inseto ele não gosta de colocar ovos. E uma barreira na alimentação. Se ele vem aqui, senta aqui e vai sugar, ele tem uma certa dificuldade, porque ele bate nessas partículas, o estilete dele, ele volta. Eu vou mostrar isso aí. Tá? Isso aqui é um trabalho feito pelo Fundecitos, tá? Que mostra, né, que a taxa de sobrevivência dos psilídeos, no final desse estudo aqui, ó, em relação ao controle, tá? Observou uma mortalidade muito maior nas plantas tratadas com caulim. Tá? Esses tratamentos aqui, ó, com caulim modificado, reduziram significativamente, né? Quanto que reduziu? 67% e 50%, porque eles testaram 2 doses aqui em casa de vegetação, né? De 3% a 5%. Então, até a dose de 3% reduziu um pouco mais do que a dose maior. Tá? E aqui foi feito nesse trabalho também aqueles gráficos, né? E se estuda o psilídeo, né? Tanto a fase dele colocar o estilete, chegar no salivar no floema, sugar no floema e no xilema, tá? Então aqui, ó, dá para ver muito bem, eu coloquei aqui bem explicado aqui. Aqui é o caulim a 3%, né?
aqui a 5 e o controle. Vocês podem ver essas ondas aqui, ó, né? De E1, ele está salivando, E2, ele está sugando, e o G aqui, ele vai estar onde? No xilema, tá? Então, aqueles psilídeos que alcançaram a folha, conseguiram colocar o estilete e sugaram, vamos dizer assim, né? Eles reduziu aqui, ó, né, onde transmite, reduziu em 67% em relação a quem? Ao controle, tá? O caulim 50%. Então ele teve um efeito repelente aqui. E agora, aqui é a conduta desse inseto aqui, né? Em relação, diminui o apetite. Por que que diminuiu? Ó, tá aqui, ó. A onda E1 é quando ele está salivando lá no floema, tá? Então aqui, ó, vamos pegar aqui 1,19 contra 0,29, ou seja, 5 vezes menos, né? E quanto tempo que ele ficou lá? Ele vai ficar menos tempo. Mesmo aqueles que chegaram a colocar o estilete e está lá sugando, ó, 1,07 contra 0,54, ou seja, diminuiu pela metade o tempo. Então, em função disso aí, o que nós concluímos? Ó, quanto maior o E1, maior que 1, maior chance de inoculação. Então, está aqui, 0,29 contra 1,9. Ou seja, a chance aqui é muito menor. E menor tempo de sucção. Tá? Isso que é importante também. Aí fizeram um trabalho que eu achei muito interessante, tiraram do laboratório, levaram para o campo. Escolheram a dose de 3% num pomar, tá? Eles dividiram em vários blocos, aqui é caulim, aqui é o controle, caulim, aqui são várias repetições, e aqui é o lado leste, oeste, norte e sul, e aqui esses pontos pretos aqui foi onde foi liberados os psilídeos. Cerca de 500 psilídeos marcados foram liberados. E aqui no meio aqui se contou quantos psilídeos chegava aqui. E aqui está aqui, ó, que é os resultados, né? Então fizeram com três situações: sem vegetação, com vegetação e com vegetação 2 liberações. Aqui foi uma e aqui foram 2. Ou seja, soltou 2 vezes 500 e poucos psilídeos. Então mostra, olha aqui, ó, caulim. Você nem vê nada, ó, não chegou nada aqui. Olha aqui os controles aqui, que é do lado aqui, essas parcelas aqui do lado, vocês verem a captura aqui, né? Aqui dá para ver a mesma coisa, ó, com e sem vegetação, você percebe o mesmo modelo, né? Sendo com vegetação, teve mais psilídeo, é aquilo que a gente sempre fala, mais broto, mais psilídeo. Agora, 2 liberações, foram feitas uma aqui e outra aqui com 7 dias. Você vai ver que nos primeiros 7 dias houve um aumentozinho, aumentou com 2 liberações, mas em relação, olha aqui, ó, em relação ao não tratado, é muito pouco, né? Aqui pode falar que aqui deu 1 e aqui deu quase 8 capturado, né? Mostrando que esses produtos eles têm um efeito repelente muito bom ao inseto. Quanto custa isso? É muito barato. É aquilo que o Hamilton falou, né? Se a gente usa em pomar novo até o 3º, 4º ano, sempre pensando no volume médio, né, de 150 ml por metro cúbico, que vai dar aí mais ou menos 600 ml no primeiro ano, 1,5 litro com 1 a 2 anos, 2,5 litros e 4 litros, né? Isso vai dar um custo por planta, mesmo fazendo 5 aplicações, 4, 3 e 2, nessas épocas do ano mais secas, né, que o Reinaldo falou, nós vamos ter um custo de 1, 2, 2,50 e 2,66. Então, não é, pelo custo hoje da citricultura, né, o custo do uma muda, o custo de implantação do pomar, isso é muito pouco. A dose é aquilo que a gente fala, né, em torno de 3%, ou seja, para cada 1.000 litros, colocar aí 30 litros do produto, tá? Era isso aí que eu tinha que falar. Obrigado, hein?
É só pôr o chapéu, então? Talvez... Não. Ele vai ajudar. Chapéu, Maimeriste domine. Maimeriste domine. Né? Ele é mais uma ferramenta. Pessoal, temos tempo ainda antes do almoço para questões. A minha pergunta é bastante fácil de responder, na verdade. Gostaria de saber a respeito de compatibilidade na mistura com outros produtos. No caso do caolin, todos os produtos à base de caolin, eles são totalmente compatíveis, porque eles são, teoricamente, inertes, vamos dizer assim, né? Tem alguns produtos que, não vê de se usar o caolin modificado, eles usam carbonato de cálcio. Aí sim, aí você vai ter problema, porque eleva muito o pH. Mas esse tipo de produto aí, ele não altera o pH da calda. Então, você pode misturar ele com qualquer coisa, tá? Não tem problema nenhum. Agora, se você usar um que é a base de carbonato, aí você vai ter problema, porque ele leva o pH aí para 10, né? Aí você vai poder, os inseticidas vai perder eficiência. No caso, não estamos usando, já usamos chapéu, mas estamos usando o Surround agora. E não fazia a mistura da calda com outros, tipo cobre e também o nitrato de manganês. O cobre é verde e o nitrato de manganês é preto. E alterou a cor da mistura. Isso aí não pode, né? Não, tem que manter ele branco, né? Tem que manter ele branco, porque o que faz ele repelir o inseto é a brancura, tá? É a brancura. Agora, tem um trabalho na Flórida que mostra que o caolin na cor vermelha, ele foi muito bem também. Né? Coloca um corante vermelho, ele cria um comprimento de onda ali que espanta também. É até um pouquinho melhor que o branco. Agora, se ele ficar escuro, você não vai ter esse efeito. Giovanni, na prática, no campo, de vez em quando a gente fica até na dúvida, porque as fotos, né, o que a gente vê no campo não sai igualzinho, bonitinho, igual na foto. Aquelas gotinhas tudo. O que a gente pode fazer para melhorar? Porque às vezes sai umas... Pega ali, fica uma gota mais para lá, um pedaço mais branco. O que a gente pode fazer para melhorar essa brancura, essa cobertura? Eu acho que, Hamilton, tem 2 pontos. Um é volume de calda. Como ele é caro, todo mundo quer economizar. Já começa por aí o barulho, né? Outra coisa, um produto espalhante ajuda muito a fazer essa cobertura. Por quê? Porque ele como ele é meio inerte, ele tende a criar gotas maiores. Você entendeu? Por natureza dele mesmo. Como ele não tem interação, ele faz isso. Então, você quebrar um pouco essa tensão da água com um adjuvante bom, você vai ter uma melhor cobertura e vai ficar um pouco mais branco. E dependendo do pomar, dependendo da região, talvez a primeira aplicação fazer 5%. E depois as outras fazerem 3%. Isso é uma outra coisa. E eu gosto também muito, eu já coloquei até no GECONS, eu vou plantar um pomar, eu gosto de aplicar no viveiro. Ela sai branquinha. Aí eu faço numa concentração de 10%, porque ela fica branca mesmo. Então ela vem do viveiro para o campo, eu já planto ela, e é muito barato dentro do viveiro, gente. Gasta um volume de calda pequeno e ela sai branquinha mesmo. Giovanni, parabéns pela palestra. Uma curiosidade científica, eu sei que você lê muito, também gosto, mas eu queria ver essa questão que você comentou do psilídeo não fazer a postura naqueles ramos, parece que eu entendi isso, não sei se eu peguei direito. Naqueles ramos que estão quase maduros, a ninfa, a fêmea não quer fazer postura lá, não sei, eu acho que é isso, né? No ramo maduro, Camilo, não foi nenhum brasileiro que fez, foi um americano. Ele foi lá, ele fez um trabalho bem parecido com o que o Silvio fez do Fundecitos, né? Só que ele fez em questão de vegetação, sabe, né? E ele foi medindo a quantidade de ovos que colocar.
À medida que ele madura, a fêmea bota 0. Eu vou repetir, talvez tem gente que fala, não, é 0. Tá. É 0. Como aquele trabalho do Silvio mostra ali, que depois de maduro, por isso que eu brinquei, falei, se existisse um lugar que tivesse laranja, que não brotasse, e produzisse laranja, não ia ter green, pode ter o psilídeo. Por quê? Porque ele não transmite na folha madura, como o Silvio mostrou. Ótimo. E como também não tem ovo num pomar, que coisa. Por isso que, quando a gente fala manejo do greening, manejo do inseto, se a gente não manejar, o Camilo fala aí, manejar o broto, muitas vezes, vocês podem ter certeza, o Camilo já está pesquisando isso aí. É como, muitas vezes, o pomar florou agora. Você tem um pomar de 8, 9 anos, já está estabelecido. Ele florou, pegou o chumbinho. Se ele brotar de novo e querer brotar a prestação, que eu falo que é a pior coisa do mundo, né? Sim. Se tiver um produto que vai lá e queima o broto, ele é melhor que o inseticida. É isso que eu quero que vocês ponham na cabeça. Claro. O grande segredo é não ter o broto. Só que tem hora eu preciso ter ele. Então, se eu puder ter uma ferramenta, em determinados momentos, que eu não preciso daquele broto, ir lá e queimar aquele broto, eu estou controlando o green melhor que o inseticida. Tira com a mão. Nós vimos isso lá. Né? A Poncã, você lembra? Um monte de gente tirando o brotinho da Poncã? Então, isso aí, gente, isso que a gente tem na cabeça. E aí entra a questão também dos fisiológicos, né? Que a gente deixa passar despercebido. Ah, é caro. Mas com laranja 50 conto, nós precisamos ver o que é caro. Laranja quando está 25 conto. E outra coisa, que o Hamilton falou, eu fico brincando falando que laranja, daqui a um tempo, eu falava 5 anos, agora vai ser menos, né? Eu falo que laranja vai virar igual Louis Vuitton. É para poucos. É poucas mulheres que têm Louis Vuitton. Né? Ué. O cara vai amanhecer de madrugada, a mulher dele está grávida, ele vai sair correndo para comprar uma laranja, vai pagar 50 conto numa fruta, porque senão o filho dele vai nascer com cara de laranja. Né? Essa que é a verdade. Né? Então, põe uma coisa na cabeça de vocês. O manejo que a gente faz hoje, uniforme, está errado. Nós temos que fazer... broto tem no pomar? É uma visão. Não tem broto no pomar? É outra visão. Bom, Johnny, eu sempre te admirei porque você sempre pensa fora da caixinha, né? Tem uma pessoa que pensa fora da caixinha e você. E você apresentou um negócio interessante, que a bactéria, de uma certa forma, ele irrita a planta produz as caloses lá e ela acaba se prejudicando. Só que o Camilo também disse que tem uma certa época, agora, por exemplo, está desaparecendo o sintoma de greening. Né? Então, o que essa planta está produzindo? Ou deu um calmante para ela não se irritar? O que ela está produzindo agora que ela não está... Ela está relevando aquela bactéria ali dentro e suplantando aquele sintoma. Isso aí, Ernesto, é uma coisa que a gente tem que ir aprendendo a cada dia, né? Que é o que o Camilo fala. São muitas coisas. Como uma doença autoimune, algum familiar deve ter aqui, né? Às vezes ela aparece do nada, aparece depois de velho, tem gente que aparece depois de novo. Você entendeu? Isso é resposta. Como a Poncã, ela responde muito rápido, né? Ela responde muito rápido. Quando você coloca ali que você tem 40%, 50%, na verdade, eu mostrei ali, vocês viram que uma planta saudável, um psilídeo senta, coloca a bactéria, 15 dias depois a bactéria multiplicou dentro daquela célula, daquela folha nova, e ela já é capaz de passar para a ninfa. Eu não preciso ter a planta doente. Isso que vocês precisam saber. Eu não preciso ter a planta doente. Onde está escrito isso? Não preciso ter. O inseto que chega contaminado, ele já é capaz. Né? Então, Ernesto, essa questão aí da planta responder de um jeito ou do outro, né? Isso aí é de cada indivíduo. Né? É igual o ser humano, é de cada indivíduo. Por exemplo, o limão. Né?
Eu vou pegar o limão Tahiti. Limão Tahiti, ele esconde o sintoma, né? O Ondino falou, ele arrancou a poncã e plantou limão, porque ele sabe que vai formar o limão num lugar que está lotado de green. A poncã não aguentou, mas não aguenta. Então, cada um tem um jeito. Aí, em cima disso que eu coloco da brotação, vou colocar um negocinho para vocês pensarem. Se eu fosse plantar hoje um pomar, eu estou falando porque eu plantei errado também, viu, Ernesto? Eu comecei a estudar um pouco mais a doença, porque começou a aparecer nos meus pomar lá no Noroeste. Se eu fosse plantar hoje um pomar, gente, eu plantava um pomar de uma variedade única, pensando no broto. Eu vou plantar 100 mil pés, planto 100 mil pés de pera, ou eu planto 100 mil pés de Hamlet, ou eu planto 100 mil pés. E plantaria tudo de uma vez, o mais rápido possível. Para quê? Tentar fazer o quê? Sincronizar a brotação. Tá certo? Eu nunca plantaria um pomar com poncã e limão junto. Por quê? Traz a doença muito rápido para dentro do pomar e o outro esconde. Dos dois jeitos aí você está perdido. Tá certo? Então, são coisas que a gente tem que começar a criar. Nós temos que criar um pacote. Esse negócio de só falar inseticida, o Marquinhos está falando, eu falei, eu não aguento mais escutar, só isso aí. Tá? Nós temos que usar biológico. Você pega essas fases de ninfa e ovo, né? A gente fica aí usando biológico de qualquer jeito. Não, usa nessas fases. Por quê? São as fases mais suscetíveis a biológico, não é o adulto, é a ninfa e o ovo. Os fisiológicos e os biológicos também. Tá? Então, nós temos muita coisinha que aprimorar nesse controle do greening. Beleza? Vamos almoçar, né? Não, vai lá, Marildo. Vou deixar o Marildo fazer a última pergunta, hein? Caiu muita fruta, por quê? Porque é o seguinte, a planta carregou mais também esse ano, né? E aí, o que aconteceu? Foi um ano até mais quente do que os outros anos, assim, né? Nós não teve estresse hídrico, vamos falar assim, não tivemos, né? Então, a planta carregou, o fruto cresceu um pouco mais, tá? E aí, a hora que cortou, aí vamos falar as águas aí, teoricamente, o que aconteceu? A planta que tem green, ela responde muito ao clima, né? Quanto mais, vamos falar assim, mais estresse, né? Ela vai produzir mais radical livre e isso aí vai fazer cair mais o fruto, né? Então, a planta mais carregada de green, uma planta, ela vai derrubar mais, né? Mas mas você pode ver que o ano passado essas plantas deu menos safra, né? Bem maior nessas áreas. É tudo baseado e outra coisa, né? Esses estresses que veio nos últimos 3 anos que o Ernesto colocou, seca, não sei o quê, isso aí debilitou muito as plantas, né, raiz. E para o green, raiz é tudo, né? É onde ele mais vai rápido, né? Mas o Camilo vai te ajudar, a você não derrubar as suas frutas. Isso que é importante à tarde.